Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta para dar continuidade naquele giro pelo país para saber como é que está a colheita do café nas principais regiões produtoras. Hoje a gente vai até Espírito Santo falar com o seu Carlos Bastianello, ele é presidente da Coabriel, cooperativa que atende tanto no Espírito Santo como na Bahia, e o seu Carlos traz para a gente que a colheita do Conilon já está bem avançada nos dois estados, porém há uma expectativa de quebra maior do que era previsto lá no início da colheita. Anteriormente a gente tinha uma expectativa de quebra de 15%, mas ao que tudo indica, e os trabalhos no campo já mostram esse resultado, essa quebra deverá ser maior ainda. Para a gente entender como é que isso vai acontecer, o que está acontecendo e por que desses resultados, a gente vai falar com o seu Carlos. Seja bem-vindo, seu Carlos, a Notícias Agrícolas. Boa tarde, Andressa. Boa tarde aos ouvintes de Notícias Agrícolas. Realmente, nós tínhamos uma expectativa de ter uma safra de Conilon esse ano um pouco maior do que a gente está percebendo agora. Mas iniciou-se a safra e a gente começou a observar que o rendimento não estava sendo aquilo que se esperava, né? Os frutos não tiveram aquele mesmo rendimento. No saco, como a gente costuma falar, né? O café cereja, ele não teve um bom rendimento na lavoura. No secador teve até um bom rendimento, mas o que produziu foi bem menor em relação do que a gente esperava. Nós estávamos tendo uma expectativa... Sim. Não, só para o nosso ouvinte entender, vamos começar falando pelos números do Espírito Santo, que são mais expressivos, pode ser? Pode ser. Tá. Qual que é a condição do Espírito Santo? Então, o senhor estava falando que a gente tinha uma previsão de quebra de 15%, esse número vai ser maior, é isso? É isso mesmo. Tá. A gente está prevendo aqui uma quebra acima de 30% na produção. Algumas regiões nós temos quebra de 50% e outras regiões nós temos quebra de 40%, 35%, 30%, e a gente estima que, no geral, essa quebra deve de acontecer em torno aí de 25% a 30%, porque a gente precisa de considerar alguns fatores, porque algumas lavouras novas também vêm chegando, né? Então, se nós tivéssemos apenas as lavouras que produziram em 2019, a nossa quebra ia ser bem maior. Tá, além dessas lavouras, seu Carlos, a gente teve algum problema com o clima no ano passado que resultaram nessas quebras? Como é que foi o desenvolvimento dessa safra? Nós consideramos que esse fato aconteceu, são três fatores que justificam essa produção, essa queda de produção. Primeiro, que a lavoura produziu muito bem em 2019. E queira ou não queira, o café Conilon também tem aquela bianualidade que tem uma arábica, não na mesma proporção, mas em quantidade menor, existe. Então, a planta produziu bem em 2019, 2020 há uma queda natural de produção. Segundo fator, em setembro de 2019, em cima da florada do café, nós tivemos um período de ventanias muito fortes aqui na região. Então, muitas lavouras despelaram mesmo, caiu a folha, e isso contribuiu bastante para que a gente tivesse o comprometimento da safra como se esperava. E o terceiro fator, que é preponderante também, são os tratos culturais na lavoura. Nós tivemos um período de preços muito ruins de café em 2019 e tivemos uma alta nos insumos. E aí o produtor, quando acontece esse fato, ele identifica a primeira coisa, ele faz o corte na alimentação da planta. Então a planta ficou debilitada e isso contribuiu bastante para que ela não produzisse satisfatoriamente. E chegamos nesse montante ali. Infelizmente, esse ano nós teremos quebra na produção de Conilon no Espírito Santo, sim. Tá, seu Carlos, quanto que está sendo colhido uma média por hectare, o senhor sabe nos dizer? Olha, a nossa média aqui, o ano passado, foi de 40 sacas por hectare. Esse ano eu estimo que deve de vir aí para umas 37, 38 sacas por hectare média. Isso é nível de estado, né? Sim. Tá. E, seu Carlos, essa colheita no Espírito Santo, ela acontece sem maiores problemas? A gente tinha aquela incerteza por conta da mão de obra. Quanto tempo mais leva para a área total ser colhida no estado? Pois é. Com relação à mão de obra, nós tivemos até uma surpresa, porque a gente acreditava que, em decorrência das dispensas que foram feitas na cidade, no comércio, nas indústrias, a gente teria até uma oferta de mão de obra maior do que tivemos, mas esse fato não está acontecendo.
Então, assim, alguns produtores estão tendo problemas ainda com relação à mão de obra, né? Mas está conduzindo a situação. Alguns importaram essa mão de obra de outros estados em quantidade menor, tiveram alguns problemas no início, mas as coisas foram se resolvendo. Eu estimo que hoje nós devemos de ter em torno aí de uns 60%, 70% da colheita no estado já feita. Então, assim, as pessoas estão, cada produtor está arrumando uma forma de colher o café e a coisa está caminhando. Tá, seu Carlos, esses problemas pontuais que aconteceram por conta da mão de obra, atrasaram de alguma maneira esse trabalho de colheita ou está dentro do prazo que a cooperativa esperava? Na realidade, como eu disse para vocês, nós tivemos um período de chuvas satisfatório final de 2019 e 2020, e a planta estava bem folhada. Isso faz com que ela segure o fruto verde por mais tempo. Então, a colheita do conilon esse ano, ela naturalmente começou mais tarde um pouco. Não sei se coincidiu um pouco também com a nossa dificuldade por causa do coronavírus, porque até a gente entendeu o que estava se passando e de posicionar o produtor no sentido de que ele tomasse as providências dele com relação a cuidados, né, questão sanitária. Então, isso contribuiu um pouco. Mas, naturalmente, a colheita começou um pouco mais tarde. Seu Carlos, falando um pouquinho agora, então, sobre a situação da Bahia, o senhor já adiantava para a gente no início da entrevista que nós vamos ter quebra também. Eu queria saber do senhor de quanto que deve acontecer, de quanto deve ser essa quebra na Bahia e se os motivos são os mesmos observados para o Espírito Santo. Na realidade, Andressa, na Bahia nós devemos de ter um aumento na produção em relação a 2019, porque em 2018 eles tiveram a produção comprometida pela estiagem que aconteceu na região. Então, 2019, por causa dessa queda, eles tiveram um aumento na produção. Mas também esse aumento não é acentuado. A Bahia, numa safra regular, hoje ela deveria produzir em torno de 2.400.000 a 2.500.000 sacos de café. E nós estamos estimando que a região deve de produzir esse ano em torno de 2.200.000, em torno disso daí. Não deve ser muita coisa, não. Agora, o fator mais destacado na Bahia também é a questão de pratos culturais, né? Como eu havia dito, a gente tem tido aumento nos insumos e um preço muito ruim de café no período de 2019. Isso eles sentiram também na região lá. Então, o comportamento do produtor, ele tende a investir menos no adubo, investir menos na lavoura quando os preços estão ruins. E isso, na realidade, compromete. Esse aumento da produção na Bahia, pequeno, mas existe, ele acontece por causa dessa frustração de safra que aconteceu em 2019. Tá. E, seu Carlos, e falando um pouquinho, então, desse custo de produção, a gente sabe que o produtor, nesse momento, está focado em terminar os trabalhos de colheita, mas a gente também já começa a pensar na próxima safra. Os insumos... A gente tem essa incerteza, gera essa incerteza do produtor em dificuldade de adquirir insumos nessa safra também, por conta da alta do dólar. Qual que é o cenário que vocês têm observado para esse ano? Pois é, Andressa, para a gente ainda é uma interrogação. O que acontece? O produtor de conilon está endividado, está bastante endividado. E isso, sim, gera problemas a nível de futuro, porque quando esse fato acontece e o café ainda não responde satisfatoriamente com preços, o produtor ele tende a utilizar esse que ele produziu para a sua subsistência. Tende a investir cada vez menos nos tratos culturais da lavoura. E isso vai refletir em quedas de produção a nível de futuro. Se continuarmos, se persistir essa situação que nós estamos atravessando hoje, nós temos um comprometimento da produção para os próximos anos. Porque o que vai definir a safra de 2021, ela já está definida. Se a planta foi bem cuidada nesse último período e ela está encopada para poder fazer a produção, nós teremos safra. Senão, a gente vai ter uma redução de safra. E assim sucessivamente. Então, como o produtor está endividado e nós não atravessamos um período de preço bom de café, ele tende a retrair ainda mais, talvez, o trato cultural. E isso é preocupante.
Falando em preços, seu Carlos, como é que estão os preços hoje aí na região? O senhor acabou de dizer que não é um dos melhores cenários, mas o produtor consegue, ao menos, custear esse custo de colheita, de mão de obra? Como é que tem sido? Qual que é o valor ideal para o café Conilon, para o produtor conseguir fazer todos os tratos culturais que é tão importante nesse momento? Andressa, assim, a gente dizer para você qual é o valor ideal para estabelecer no café é até difícil. O que nós estimulamos muito o nosso produtor é ele fazer o custo de produção dele. Ele precisa ter isso na mão, até mesmo para quando ele for fazer uma venda futura, ele saber se ele está fazendo um bom negócio ou não. Então, eu estimo hoje que assim, o preço de produção varia muito de produtor para produtor. Mas nós temos preço de produção aí, custo de produção em torno de, acredito, de 240, 230 até 280, 290 reais. Volto a frisar, muito relativo de um para o outro. Cada um tem a sua metodologia de trabalho. Mas, assim, os preços hoje pagos na região aqui, eu posso dizer que a nível de Coabriel, estão sendo pagos líquido ao produtor aqui, R$315 a saca de café tipo 7. Então, esses preços, na verdade, eles não remuneram o produtor. Porque, digamos que o produtor, vamos fazer uma média de custo de produção em torno de R$270 por saca, se ele estiver vendendo a R$315, então ele está tendo ali R$45 de sobra no café. Esse seria o que sobraria líquido para ele. Hoje, seria qualquer investimento que ele vai fazer na propriedade, não fica menos de 50 ou 100 mil reais. Então, ele vai se tornando um produtor descapitalizado, sem condições de investir. Isso traz desestímulo e isso traz reflexo na produção do café. Seu Carlos, eu agradeço a presença do senhor aqui no Notícias Agrícolas por trazer para a gente essas novidades. A gente segue acompanhando a situação aqui na região de atuação da Coabriel. Seja sempre bem-vindo ao NA. Andressa, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que vocês precisarem, estaremos à ordem. Bom, essa foi a nossa entrevista, então, com o seu Carlos Bastianello. Ele fala com a gente se referindo à colheita lá do Espírito Santo e também da Bahia, região de atuação da Coabriel, cooperativa local. Bom, ele trouxe para a gente por questões climáticas, altas nos insumos e também um pouquinho de... Desculpa, por questão climática, altas nos insumos, o produtor vai ter uma quebra de produção desse Conilon. No Espírito Santo, a situação é um pouquinho mais grave, essa quebra pode ficar entre 20% e 30%. Na Bahia, apesar da produção deste ano estar mais alta do que em 2019, dentro da média também há uma quebra entre 5% a 10%. Bom, vou ficando por aqui, em breve nós estamos de volta.